Aqui no escritório eu recebo vários homens que sofrem de maneira indevida uma medida protetiva falsa, feita por parte da mãe, tá? Às vezes não tem motivo nenhum, mas a mulher vai lá na delegacia e abre a medida protetiva contra o homem, né? E aí eu vejo homens sofrendo demais com isso. Muitos homens acabam até abandonando, né, ali às vezes os filhos por conta disso, tá? Por conta dessa situação de uma medida protetiva falsa, né? Sem motivos algum, sem provas nenhuma, né? Abre aquela medida protetiva ali, às vezes para afastar, né, o pai do filho. E aí, às vezes, o pai, com medo do que possa acontecer, com medo de ser preso, ele acaba se afastando. E esse eu vejo que é um dos piores erros que os homens mais cometem, é isso, né? Se afastar do filho por conta de uma medida protetiva, tá? E uma das coisas que eu acho que é interessante o homem fazer nesse momento é o cara ter calma. Cara, você tem que ter calma, pensar direitinho. Não adianta você ter pressa nesse momento, não adianta você se afastar do seu filho, porque isso, na maioria das vezes, a mulher usa de forma estratégica para te atacar. E às vezes você acaba caindo nessa situação, entendeu? Quando você, que é homem, cai nessa situação, né, você fica em desvantagem, né? Porque às vezes a mulher, além de ela pedir uma medida protetiva falsa contra você, aquilo lá vai te abalar. Depois ele ainda entra com a ação e fala que é você que está se afastando do filho, tá? E aí você tem dois problemas para resolver: uma medida protetiva, que você vai ter que se explicar com relação a essa medida protetiva, e outra situação que você vai ter que resolver é uma ação judicial explicando por qual motivo você está se afastando do filho. Tá? E se você não tiver como provar isso, você pode responder, inclusive, por abandono do seu filho, tá? Se você, aí você vai ter dois problemas na mão. Você vai ter que resolver abandono, medida protetiva. Aí você, muito difícil você conseguir a guarda do seu filho por conta dessa situação, porque você vai estar distante, tá? Então acaba que sua vida vai virar de cabeça para baixo, tá? Então, então o que, que o homem tem que fazer nessas situações? O homem ele precisa se atentar a estratégias ali. Por isso que é interessante logo de início ele já ter ali a contratação de um advogado ali logo de cara, tá? Porque o advogado já vai direcionar ele do que ele deve fazer. Um exemplo, se ele tem ali uma falsa medida protetiva, em alguns casos compensa o cara se defender dessa medida protetiva, tá? Então compensa ele dizer o lado dele, o que aconteceu, que essa medida protetiva é falsa, que ela não